Gênesis 22. Então, nós vimos no capítulo anterior, né? Nós terminamos com o acordo de Abimeleque e Abraão, né? A gente viu que o final do capítulo anterior fala que Abraão, ele construiu ali, depois que ele fez o poço, tudo, ele plantou uma árvore, né? Uma árvore de tamarisco. Essa árvore era uma árvore muito usada na época, né, pelos judeus. Era uma árvore muito comum para eles. E essa árvore demora um certo tempo para crescer, né? Tanto que muitas pessoas falam que você planta uma árvore e quem usufrui da árvore é a sua outra geração, não é você, né? Seria seu filho. Então a gente vê já a intenção de Abraão de permanecer ali em Berseba, né? Então Abraão tinha uma intenção muito grande de continuar em Berseba. E no final, no versículo 34, fala que realmente Abraão ficou ali em Berseba, né, na terra dos filisteus, em Gerar, né, onde ali era Berseba, nem os filisteus não tinham um domínio em si ali daquele local. Porém, por questão de briga, os filisteus acabavam conquistando aqueles poços, né? Mas Abraão tomou direito sobre aquele local e acabou permanecendo lá muitos tempos, né? Então a gente já sabe que quando falou aqui muitos dias, são muitos anos, né? Não são apenas dias, né? Tanto que a gente vai ver que vai passar um bom tempo, ele ainda vai estar em Berseba e Deus vai prová-lo, né? Agora Deus vai prová-lo e ele ainda estando em Berseba, né? Depois de um determinado tempo, já vai passar um determinado tempo, quando aquilo aconteceu, que Abimeleque e Abraão fizeram um acordo, ali provavelmente ele devia ter uns 6 anos, Isaac, né? Porque a gente viu que após o acordo da Abimeleque, Abraão fixou residência em Berseba por um longo tempo, né? Ele plantou a árvore de tamarisco, ele pretendia ficar ali muitos anos, né? Por isso que ele fixou residência ali. E passado um tempo da expulsão de Abimael, né? Porque Isaac tinha 3 anos quando Abimael foi expulso. Quando Ismael foi expulso, né? Então Isaac tinha 3 anos, Ismael foi expulso. Aí a Bíblia fala que passou um tempo, né? A expulsão de Ismael, ele tinha 17 anos. Então, depois de um determinado tempo, a mãe dele casou ele com uma egípcia. Então, não deve ter passado muito tempo. Nessa época, quando você perdia um pai ou uma mãe, normalmente você casava rápido. E como Abraão é quem mantinha eles, ele já tinha a perda do pai, ela não deve ter demorado muito para casar o filho dela. Então, a gente estima uns 3 anos. Então, considerando os 3 anos que passou, que Ismael casou com uns 20 anos, e 3 anos que passou para Isaac também, Isaac deveria ter já uns 6 anos. E também para que Abimeleque conseguisse ver que realmente Abraão, ele vinha sendo muito abençoado por Deus, né? Porque Abimeleque, quando ele vai fazer essa aliança com Abraão, ele fala: eu percebo que você é um homem que é muito abençoado, né, por Deus, então eu quero fazer essa aliança com você. Então é importante, eu tô falando de toda essa data, porque é importante a gente ter uma noção de quanto tempo, qual a idade mais ou menos de Isaac agora, nesse estudo que a gente vai fazer. Porque agora a gente vai ver que Isaac não era uma criancinha pequena. Não tem como Abraão ter levado Isaac para subir uma montanha, em Moriá, com o Isaac levando a madeira do sacrifício nas costas, que é uma madeira considerável, tanto que a madeira ela veio trazida o tempo inteiro por um jumento, então é algo pesado, e Isaac tinha habilidade e força para subir com essas madeiras, então ele não tinha 6 anos de idade. Então a gente vai ver que Isaac, neste momento, ele já era um jovem, já era um rapaz, né? Então agora a gente começa com Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, né? Quais coisas? A expulsão de Ismael, o desmame de Isaac, o casamento de Ismael e o acordo de Abimeleque, porque aí a Bíblia faz essa ordem, né? Primeiro
teve o fato do desmame, depois Ismael foi expulso, depois de um determinado tempo Ismael casou, então deve ter passado pelo menos 3 anos para Ismael casar. Depois disso, desse tempo, Abimeleque vai lá e faz uma aliança com Abraão. Então, considerando depois destas coisas, né, depois de acontecido tudo isso, quando a Bíblia fala e aconteceu depois dessas coisas, é que passou já um longo período depois desse tempo. E que Deus provou a Abraão. E disse então para Abraão, né? Então Abraão então disse, eis-me aqui, né? Ele primeiro prova Abraão e chama Abraão. Ele fala, Abraão. E Abraão responde, eis-me aqui. A gente vê que a Bíblia também ela se refere a esse termo depois destas coisas, quando ela vai falar sobre a morte de Sara. Ela pula de uma época para outra, que a gente supõe que Isaac deveria ter uns 17 a 20 anos, e ela já vai para a morte de Sara. E para a Bíblia passar desse tempo para essa morte de Sara, a Bíblia coloca depois destas coisas e vem falar sobre um versículo, alguns versículos que antecedem a morte de Sara. Então a gente vê que a Bíblia usa depois dessas coisas para um longo período, né? Para um período considerável de tempo. Porque a gente vê que depois desse capítulo vai passar algum tempo e com 36 anos de idade, Isaac vem perder a mãe dele. Então vai passar pelo menos uns 10 anos, né? Aí aqui a gente vê, né, no primeiro versículo, que Deus tenta provar Abraão, né? A gente presume o quê? Por que Deus vai provar Abraão? Porque Abraão já perdeu Ismael. Então Abraão, por ter perdido já um filho, e a gente vai ver mais pra frente, que provavelmente ele achava que não ia ter mais contato com Ismael. Eles já haviam separado o vínculo dele, ele não tinha contato com Ismael. Então ele devia amar muito Isaac. Então ele devia ter uma super proteção com Isaac. Ele e Sara, eles deviam mimar muito Isaac. Tanto que a gente vê, assim, depois de um determinado tempo, com 36 anos, Isaac ainda não era casado, ele perdeu Sara e ele fica 4 anos chorando, não queria saber de casamento, nada, e Abraão que foi atrás de casar Isaac. Então, eles deviam, assim, super proteger Isaac, né? Então, Deus vendo isso, a super proteção de Abraão, né, e Sara com relação a Isaac, e eles deveriam realmente ter, ainda mais Abraão depois de ter perdido Ismael, tudo, então ele deveria ter um amor muito grande, uma super proteção. Então Deus quis provar se Abraão realmente amava mais a Deus ou amava mais a Isaac, né? Então no versículo 2, então Deus disse para Abraão, pega agora o teu filho Isaac, o teu único filho, a quem você tanto ama, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada, como holocausto, sobre uma das montanhas que eu vou te dizer. Né? Então o que acontece? Aqui nesse versículo tem várias observações. Primeiro, que Deus deixa bem claro: ó Abraão, pega agora o teu filho, o teu único filho, Isaac. Isso já deixa claro pra gente que Ismael já não era mais com Abraão. Então deve ter passado um tempo razoável para Abraão achar que não viria mais Ismael, que Ismael tinha um ressentimento por ele, que Ismael não queria mais considerá-lo como pai. Então deve ter passado um tempo razoável, né? Pelo menos uns 10 anos a gente presume, para ele achar que perdeu um filho, que o filho não voltaria mais até ele e o largaria. Então pelo menos uns 10 anos a gente presume que passou, né? Aí Deus fala, o teu único filho Isaac. Então, para Abraão, isso era uma verdade. Ismael já não era mais filho de Abraão. Não porque Abraão não considerasse Ismael teu filho, né? Porque a gente vai ver posteriormente que Ismael volta, né? Depois que Abraão vai atrás de Ismael, Ismael volta. Mas agora, ao que parece, Ismael não vem atrás de Isaac. Então Isaac acha ter perdido esse filho. Isaac acha que Ismael nunca perdoaria ele pela expulsão e que não consideraria mais ele como pai. Então Abraão tem para si que o único filho dele é Isaac. Então Deus deixa bem claro, né? Porque a
gente pensa, como que é o único filho se ele tem Ismael? Não, aqui a Bíblia deixa muito clara que ele não tinha mais pretensão, ele não esperava mais ter contato com Ismael. Então ele achava que não ia mais ver Ismael nunca mais na vida dele, que ele havia perdido esse filho por causa da expulsão e esse filho jamais perdoaria ele, né? Aí aqui, continuando no versículo 2, a Bíblia fala: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama. Ou seja, né, aqui Deus já deixa bem claro, né, você ama tanto o teu filho, né, que agora vai lá e oferece ele para mim, vamos ver se você me ama mais do que o teu filho. Então provavelmente ele devia amar muito realmente Isaac, devia estar mimando muito Isaac, devia estar com uma super proteção com Isaac, então eles não queriam tirar Isaac debaixo da aba deles. Tanto que Isaac casa já velho, normalmente se casava mais cedo, Isaac se casa com 40 anos, né? Só depois da morte da mãe dele é que Isaac casa. Então a gente imagina que Sara queria Isaac na aba dela, né? Ela precisou falecer para ele querer, não, ele nem quis casar. Tanto que não vai ter festa de casamento. A mulher vem, ele consuma o casamento, aí ela consola ele e ele vê nela uma matriarca que possa representar o que foi a mãe dele ali. Aí ele é consolado e sai do luto da mãe dele. Então a gente já vê por aí o amor que os dois tinham pelo Isaac. Então devia haver uma super proteção, né? Eles deviam super proteger Isaac. Devia ter uma super proteção, né? No versículo 2 tem mais observações. E essa agora é bem pesada, né? Porque assim, Deus manda agora que Abraão vá até a terra de Moriá. A terra de Moriá era uma terra que não era uma terra próxima de Berseba. Levava 3 dias de viagem. Então, Abraão sofre uma tortura de 3 dias pensando no que está fazendo. Ele está indo com um objetivo e ele tem 3 dias ali para se torturar, para pensar. Então, ele não faz essa obediência de Abraão, não é no ímpeto. Ele não faz sem pensar. Deus dá para ele 3 dias para o homem pensar no que ele está fazendo. Então imagina a tortura desse homem. Ele vai indo 3 dias ali com o filho dele, olhando o filho dele, vendo que vai sacrificar aquele menino. Sem falar que qual é a questão? Deus não pede um sacrifício qualquer. Porque a gente vê em Levítico, né? Em Levítico explica como que é a oferta queimada, né? A oferta queimada não é um sacrifício comum. A oferta queimada é o maior de todos os sacrifícios que existe, né? Porque assim, existem os sacrifícios normais que você pega e mata o cordeiro e entregava a Deus, né? Só que a oferta queimada, gente do céu, é uma oferta que é feita realmente, que tem um ritual, que é um ritual que você entrega tudo que há naquele cordeiro para Deus. Em Levítico 1 explica como é a oferta queimada que Deus mandou Abraão fazer com Isaac. A oferta queimada é o seguinte, em Levítico 1 explica, você mata o cordeiro sobre o altar. Então você tem que matar o cordeiro sobre o altar. E ele não pode sair de cima do altar porque todo o sangue tem que ser derramado sobre o altar. Então ele tem que esfaquear até não sair mais sangue, gente. Então assim, não era um sacrifício qualquer que Abraão estava fazendo. Abraão ia fazer um sacrifício forte, né, com o filho dele. Aí você derrama primeiro todo o sangue sobre o altar. Depois, o cordeiro que está sobre o altar, ele deve ser esfolado. Gente, ser esfolado significa que deve tirar toda a pele do cordeiro. Então, Deus pediu uma coisa que não era uma coisa simples. A gente imagina que é chegar lá, colocar Isaac lá no altar e colocar a faca em Isaac e entregar. Não, tinha um ritual, tinha o tempo certo de queimar. Igual você vê que ele ia primeiro colocar a faca, né? A gente vai ver mais pra frente que ele ia primeiro matar pela faca. E depois de todo o ritual, ele ia queimar, porque tem todo um ritual. Então, ele teria que
primeiro derramar todo o sangue sobre o altar do cordeiro, depois ele deveria tirar toda a pele do sacrifício, e ele devia cortar o sacrifício em pedaços, porque ele oferece em pedaços. É assim que se faz essa oferta queimada. Você oferece a cabeça, a gordura, os órgãos internos e a perna sobre o altar. Então, isso você vai queimando parte por parte para Deus. Então, Deus não pediu qualquer sacrifício. Ele não pediu para que Abraão fosse lá e sacrificasse de qualquer jeito o seu único filho, né? A gente vai ver mais para frente como há uma ligação grande, né? E como Deus é tão didático nesse capítulo, porque esse capítulo nos fala claramente de Jesus Cristo. A gente vê aqui também, por exemplo, o sacrifício de Jesus Cristo foi feito da pior forma que existia naquela época de sacrifício, porque haviam vários tipos de morte naquela época. Jesus Cristo poderia ter sido apedrejado, poderia ter cortado só a cabeça dele, poderia ter sido queimado, poderia ter sido várias formas. Só que a morte por cruz era a pior morte que existia. Era uma morte longa, não era rápida, era uma coisa longa e era algo humilhante. Então, realmente, né, a gente vê que Deus pediu um sacrifício, né, para Abraão, e aquele sacrifício deveria ser a pior forma realmente de entrega, né? Seria o pior sacrifício que existia naquela época. E a gente vê realmente com Jesus Cristo também. Jesus Cristo, ele tinha que morrer por cruz, né? Porque a gente pensa, ele poderia morrer de outra forma, né? Qualquer outra forma, mas não, foi por cruz, né? Então foi o pior sacrifício, foi a forma mais dolorosa, a forma de maior entrega, era por meio da cruz. A morte de cruz era a pior morte que era dada, a pior sentença era a sentença de morte por cruz, né? Aí no versículo 3, voltando para Abraão e Isaac, Deus fala, né? Não, e Abraão então, né? Depois que Deus falou com Abraão, Abraão se levanta logo de madrugada, né? Ele sela o jumento e ele toma com ele 2 dos seus servos e Isaac, o seu filho. E ele corta a lenha para a oferta queimada, né? Que vai oferecer a Deus. E ele se levanta e foi para o lugar que Deus havia dito, foi para Moriá. Então ele realmente, ele prepara tudo sem questionar. A gente vê que ele não questiona, não titubeia, não consulta ninguém, levanta de madrugada e vai embora sem consultar ninguém. Para Abraão, o sacrifício de filhos não era algo novo, não era algo assim que ele nunca tenha visto. A gente lembra que Abraão vem da Babilônia, né? Abraão vem de Ur. Lá era um território altamente pagão. E lá eles ofereciam os filhos para deuses. Então Abraão via isso, né? Abraão sabia que isso era possível, que isso existia. Então a gente vê que Abraão não questiona, porque isso, Abraão já tinha entendimento sobre isso. Abraão já tinha visto isso antes. Então Abraão não questiona, né? Aí no versículo 4... Então, no terceiro dia de viagem, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. Então a gente vê, realmente foram 3 dias, né? Foram 3 dias de tortura, de sofrimento, um tempo suficiente para ele refletir realmente se era aquilo, né? Que ele ia fazer realmente, o que ele estava fazendo, o que ele estava ofertando a Deus. Ele não estava fazendo no ímpeto, né? Ele estava fazendo realmente com consciência, né? Ele tinha consciência daquilo que ele estava fazendo. Aqui a gente vê também, né? Como é incrível, né? Eu dando já um spoiler assim, né? Mas são 3 dias que Abraão tem certeza da morte. Abraão tem certeza que seu filho vai ser entregue naquele altar, né? E a gente vê depois a providência de Deus, né? Eram 3 dias que ele tinha certeza da morte, tinha certeza que nada seria feito, que nada aconteceria. E no terceiro dia, Deus manda um cordeiro e traz de novo a vida, né? Traz a ressurreição, traz a vida. Então a gente vê tanto que na Bíblia fala que
Abraão recebeu Isaac dos mortos, né? Pela fé dele, realmente foi isso que aconteceu espiritualmente. Então a gente vê claramente uma ligação aqui com o que Jesus Cristo faz, né? Com o que Jesus Cristo iria fazer, né? Os 3 dias que se acharia, né, que estaria tudo perdido, o Messias morreu, não há mais nada, não tem mais o que ser feito, a morte é certa, vamos todos morrer. Porém, em 3 dias, o grande Cordeiro volta, Jesus Cristo volta ressuscitado e diz que junto com ele nós também podemos ser ressuscitados e viver uma eternidade com Cristo, né? Então aqui você vê, né, que Isaac, ele foi ressuscitado espiritualmente, né? Por uma visão espiritual, porque não se chegou a consumar, não se consumou porque Deus impediu, porque senão eles consumariam pelo coração deles, não é só o coração de Abraão, mas o coração de Isaac, eles consumariam. Mas a gente vê que por uma decisão de Deus não se consumou. Mas como que é incrível, né? Os 3 dias de caminhada, a morte era certa, a angústia, a fé, a esperança de Abraão. Porém, no 3º dia, Deus levantou um cordeiro e aquele cordeiro trouxe de volta a vida a Isaac, que é o que Jesus Cristo faz por nós, né? É aquele que crer em Jesus Cristo, né? Ainda que estiver morto, viverá, né? Então, nós ressuscitamos por meio de Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com Isaac, né? Deus já falando sobre isso. Aí no versículo 5, nós vemos: e Abraão disse aos seus servos. Quando Abraão ia subir, quando Abraão chegou, olhou a montanha, né? Uma montanha alta, ele ia subir em direção ao topo da montanha para oferecer lá no alto sacrifício. Ele falou lá embaixo com seus servos. A gente aqui vê a fé de Abraão e o dom da profecia dele, né? Como é importante o dom da palavra, o dom da profecia de Abraão. Porque Abraão fala para os seus servos, né? Fiquem aí com o jumento. E eu e o meu filho vamos na frente para adorar. E a gente volta depois para vocês. Então a fé de Abraão era tão grande, mas tão grande, que Abraão tinha certeza que ia voltar com Isaac. Então Abraão ainda profetiza: não, vocês fiquem aí porque eu vou voltar com meu filho. Então Abraão, você vê aqui o dom da profecia de Abraão que se cumpre. Ele realmente voltou com o filho dele, realmente ele era profeta. E você vê a fé, né? Em Hebreus 11:19 diz: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac de dentre os mortos, onde também de forma figurada ele o recuperou. Então aqui a gente vê que quando Abraão fala isso para os servos dele, né? Quando Abraão fala: espera aí que eu e meu filho a gente vai voltar, ele não tá achando que Deus vai desistir do sacrifício. Ele não tá achando: Deus vai mudar de ideia. Não, Abraão não achou isso. Mas, gente, olha o tamanho da fé desse homem. Esse homem, ele pensou, né, conforme Hebreus 11:19 fala, ele pensou o seguinte: ele tinha certeza que Deus é tão poderoso que Deus ressuscitaria Isaac. Então, a fé de Abraão, como a gente percebe ao longo da história de Abraão, uma mudança, né? Um amadurecimento. A gente vê aqui já um outro Abraão, né? Ó a fé desse homem. Um homem que acreditava que com 90 anos não podia ter um filho, com 100 anos não podia ter um filho, e no desespero se deitou com a egípcia, porque ele achava que ele não poderia ter um filho e a mulher dele com 90 não poderia. Agora tem fé para acreditar que Deus ressuscita um morto, ressuscitaria o filho dele da morte. Então a gente vê como Abraão vem crescendo, né, na história, como ele vem crescendo na fé, né? E no versículo 6 fala: e Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou nos ombros de Isaac. Então aqui a gente vê que Isaac não era tão novo, né? Porque o Isaac aqui já tinha idade suficiente para subir uma montanha com um peso considerável de lenha.
onde ele seria o sacrifício. Então ele aqui estima-se que ele tinha pelo menos uns 15 anos, 16 anos, ele era um jovem, né, pelo menos. E ele tem consciência, né, de tudo. A gente vê que ele tem consciência do que o pai faz. Ele provavelmente acompanhava o pai em muitos outros sacrifícios, porque ele questiona o pai sobre o cordeiro. Então a gente vê que não era uma criança, ele já era um jovem, pelo menos um adolescente ele era, né? Então ele vem com a lenha nas costas dele, né, subindo a montanha, e Abraão sobe, né, com o fogo na mão e uma faca. Aí aqui, né, a gente vê, né, a disposição de Isaac também, né? Porque Isaac também, ele se dispõe, né, a tudo, né? Porque o pai dele, a gente lembra que quando foi gerar Isaac, já falava, como eu, já acabado, à beira da morte, vou gerar um filho. Então, Abraão já era bem velho, bem cansado, estava só o pó, né? Então, imagina, né? Ele não poderia forçar ninguém a nada. Então, Isaac também, com sua consciência, ele também se entregou, né? Ele também teve parte na sua entrega. Aí no versículo 7, Isaac falou então para Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou, meu filho. E ele disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Gente, eu esqueci só de falar uma coisa, porque assim a gente vê também, né, como tudo tá ligado, né? Quando Abraão sobe com a faca e com o fogo na mão, né? Provavelmente uma tocha, alguma coisa que permanecia com fogo para ele conseguir depois fazer a oferta queimada, né, no final. E Isaac sobe com a madeira da qual ele vai ser sacrificado, né? A qual ele vai ser oferecido, né? Como oferta para Deus. E a gente vê realmente, né, a ligação que há com Jesus Cristo, né? Porque Isaac leva a madeira da qual ele vai ser sacrificado pelo caminho inteiro de seu sacrifício, durante todo o percurso, ele está subindo a montanha, fazendo todo o percurso com aquela madeira que vai ser o suporte do seu sacrifício nas costas. E a gente vê também que isso aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo caminhou até o Calvário, foi até o local da sua crucificação com a cruz nas costas, com a madeira da cruz nas costas, né? Então a gente vê essa ligação que há, né? Como Deus já explica o que aconteceria, né? Deus é bem didático, ele fala, vamos ver se o homem seria capaz de fazer o que eu vou fazer, né? E Abraão mostrou que sim, por amor a Deus ele faz. E por causa dessa atitude de Abraão de ter mostrado que sim, é que Deus permitiu que Jesus Cristo viesse e nos salvasse, né? Porque Deus fez isso, entregou seu único filho por nós, né? Hoje nós só somos filhos porque Jesus Cristo permitiu que nós fôssemos chamados de filho, porque o único filho era ele, né? A gente não era filho, mas por meio de Jesus Cristo agora a gente é filho. Então, engraçado como essa aprovação que Deus dá é uma forma didática de Deus falar, será que você faria também o que eu vou fazer, né? Então Deus testa Abraão, mas Deus está testando e está mostrando, porque assim a gente fica com dó de Abraão, falando, nossa, poxa, Abraão ia ali entregar seu único filho, mas Abraão não chegou à finalização porque Deus não permitiu, mas Deus chegou à finalização com o seu único filho, Jesus Cristo. Imagina, né? Deus assim vendo o seu único filho naquela cruz, né? E Jesus Cristo ainda fala no final, Senhor, por que me abandonastes? Mas não é porque Deus tem abandonado Jesus Cristo, mas como Jesus Cristo naquele momento era pecado, ele precisava ser mortificado no pecado. Então, como Deus estaria com ele se ele tinha que ser mortificado no pecado? Então, Deus teve que se afastar de Jesus Cristo. Mas, gente, imagina assim, isso assim é bem didático, né, para a gente entender, se colocar no lugar, né, de Deus, entender o que Deus fez por nós, né? Porque é incrível. Aí no versículo 7,
Isaac falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E então Abraão respondeu: Estou aqui, meu filho. Então Isaac falou: Eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, mas onde é que está o cordeiro para a oferta queimada? Então a gente vê aqui que Isaac ele já tinha consciência de como era feita, né? Como que era feito esse sacrifício, o que precisava. Então Isaac devia acompanhar muito seu pai. Então ele já tinha consciência, né, do que precisaria, né? E no versículo 8 e Abraão então responde para Isaac da mesma forma que ele respondeu lá para os servos dele lá embaixo, na fé. Abraão respondeu crendo, né? Aí Abraão falou: Não, meu filho, Deus vai prover para si um cordeiro, né? A oferta queimada, Deus vai prover para si um cordeiro. Então eles foram juntos. Então a gente vê aqui também, né? Mais um dom, mais uma vez a manifestação do dom de profecia de Abraão, porque realmente Deus proveu depois para si o cordeiro. E a gente vê a fé, né? Desse homem de falar: Não, meu filho, fica tranquilo que Deus vai prover. Então, no versículo 9, eles chegaram ao lugar que Deus tinha dito, né? Eles chegaram lá no topo do Monte Moriá, no lugar do sacrifício, né? Aí Abraão construiu ali o altar, né? E pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. Aqui a gente vê, né, que assim, parece, né, pelo texto, dá a impressão que Abraão foi, pegou Isaque no colo, colocou Isaque lá no altar, amarrou Isaque, e Isaque não, né, parece que Abraão fez tudo. Mas não, a gente lembra que Abraão já tinha uma certa idade, já era velho, não tinha mais forças físicas, e Isaac era um jovem. Ele tinha a força de um adolescente, a força de um jovem. Então, se Isaac quisesse fugir, ele tinha fugido. Se Isaac quisesse, ele tinha empurrado Abraão e saído correndo. Então, assim, Isaac, a gente vê que não resistiu, ele não teve resistência a isso, né? Então, quando fala que Abraão colocou ali Isaac sobre o altar, era impossível Abraão colocar Isaac sobre o altar, porque Abraão jamais conseguiria pegar um menino de 15 anos, 17 anos no colo. Então, Isaac se deitou sobre o altar. Isaac foi conscientemente e se deitou sobre o altar. Né? E quando fala aqui que ele amarrou Isaac, não é que ele amarrou para Isaac não fugir. Não é que ele amarrou na intenção de que Isaac mudasse de ideia. Não. Ele amarrou por quê? Porque a oferta queimada, todo o sangue tem que ser derramado sobre o altar. Então, podia acontecer que algum espasmo, alguma coisa, fizesse ele cair de cima do altar. Aí o sangue seria derramado fora do altar, o que quebraria a oferta queimada. Então, ele amarrou por conta disso. Não porque Isaac ia fugir. Não, Isaac tinha plena consciência do que estava acontecendo e Isaac se ofereceu em sacrifício. A gente vê aqui também uma ligação enorme entre Deus e Jesus Cristo, porque Deus ofereceu seu único filho. Então Deus teve, assim, a gente imagina no mínimo a dor de Abraão. Então Deus teve uma dor enorme de oferecer o seu único filho, porém a gente sabe que Jesus Cristo poderia ter resistido, Jesus Cristo poderia ter dito não, Jesus Cristo poderia ter mudado de ideia, na hora que viu a cruz chegando podia ter saído fora, mas Jesus Cristo não fez. Então a gente vê como Isaac lembra também essa entrega, né, de Jesus Cristo, porque Deus entregou seu único filho, porém o único filho de Deus também se aceitou ser entregue, ser entregue, porque Jesus Cristo também poderia ter dito não. Jesus Cristo também vai, por esse povo aí pecaminoso eu não vou para lugar nenhum, não vou sofrer não. Mas a gente viu que não, que ele não titubeou, ele fez o que o pai dele queria que ele fizesse, né? Assim como Isaac. É lógico que Isaac não queria se entregar. Não foi Isaac que falou, olha, Senhor, eu vou me entregar para o Senhor como oferta. Assim como Jesus Cristo também não fez isso. Foi tudo um plano do pai, né? Deus que falou, olha, eu preciso que você seja o sacrifício.
para que todos alcancem a salvação. Assim como Abraão. Abraão chegou e pegou Isaac para que Isaac fosse o sacrifício, né? Então não veio de uma ideia do cordeiro, né? Não veio de uma ideia de Isaac, não veio uma ideia de Jesus, veio de uma ideia do pai, né? Do pai. E eles consentiram, eles concordaram e houve uma manifestação de concordância deles e eles sabiam que ia acontecer. A gente vê aqui também, igual Jesus Cristo sabia tudo o que ia acontecer com ele. E Isaac também sabia, porque Isaac acompanhava teu pai. Então Isaac sabia como era a oferta queimada. Isaac sabia que tinha que tirar a pele, cortar em pedaços. Isaac sabia tudo isso. Então Isaac sabia o que ia sofrer. Mas a gente vê que Isaac não resistiu. Isaac foi e foi até o final, em obediência ao que Deus havia falado para o seu pai, né? Aí no versículo 9, a gente vê, né? E eles chegaram ao lugar de que Deus havia dito, e Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. Então a gente já vê aqui que não há nenhuma resistência de Isaac, né? Isaac poderia ter resistido, Isaac poderia ter fugido, Imagina, Isaac corre e Abraão não alcança nunca Isaac. Aí ele poderia ter feito qualquer coisa, né? Mas não fez. Então ele se entregou. Ele realmente sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que ele era o cordeiro ali. E ele aceitou deitar-se sobre o altar, né? Quando fala aqui que Abraão colocou Isaac sobre o altar, não foi, né? Aqui é como se fosse, a Bíblia fala, como se fosse Abraão colocou Isaac no altar, Abraão amarrou Isaac. Parece que Abraão que fez tudo, né? Mas não é isso. Dá a entender que Isaac fez, né? Teve muita cooperação de Isaac. Isaac deve ter ajudado Abraão a preparar o seu próprio sacrifício. Porém, aqui deixa claro que Isaac fez isso por Abraão, né? Por amor a Abraão. Por isso que fala, Abraão colocou Isaac sobre o altar. É que Isaac não deitou sobre o altar porque ele, tudo que eu quero é me oferecer em sacrifício a Deus. Não, mas por amor ao pai dele. Ele conhecia o pai dele, amava o pai dele, sabia que se o pai dele estava falando é porque aquilo é o que tinha que ser feito. Então por isso que fala que Abraão que colocou ele no altar, Abraão que o amarrou, Abraão que... Aí vai falando dessa forma, mas não é porque Abraão fisicamente o fez, mas porque Isaac conscientemente, de forma cooperativa, fez tudo por causa de seu pai, por causa do amor do seu pai, né? Então ele conscientemente subiu ali para o holocausto para se oferecer em holocausto. Aí no versículo 10. Então Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar seu filho, né? Então Abraão pegou a faca, estendeu e ia no ímpeto de matar mesmo Isaac. E Isaac ali deitado esperando. Isaac estava vendo tudo que estava acontecendo. Imagina, né? Se Abraão, velhinho, do jeito que deve ter amarrado Isaac, não deve ter amarrado tanto assim. Isaac ajudou muito. Então Isaac ficou ali esperando a facada, né? Tudo. E a gente vê aqui, né, que os dois, não é só Abraão que estava com a intenção de concluir, mas Isaac também, né? Porque a gente vê muito o lado de Abraão, mas Isaac também. Isaac não é fácil, né? E Isaac se oferecer em sacrifício, e Isaac não ofereceu resistência nenhuma. Aí vendo que realmente Abraão ia chegar às vias de fato, ia matar Isaac, porque a obediência de Abraão para Deus, a fé de Abraão com Deus era tão grande que Abraão não titubeou, Abraão ia até as vias de fato. Aí Deus vendo isso, Deus teve que chamar com veemência Abraão, chamou duas vezes, Abraão. Ele chama assim, querendo chamar a atenção de Abraão com urgência, porque Abraão ia embora, né? Aí Abraão vai falar, estou aqui,
né? Então Abraão responde, você vê que Abraão responde, mas Abraão não manifesta na sua resposta nenhuma esperança. Abraão não responde, ai Senhor, oh meu Deus, o Senhor está aqui, ai o Senhor apareceu, oh, aleluia, glória. Não, então ele não se desespera, ele não fica achando que Deus vai mudar de ideia. Então ele fala, Senhor, eu tô aqui. Tipo, o Senhor quer que eu faça mais alguma coisa? O Senhor quer que eu comece a cortar onde? O Senhor quer que eu coloque a faca onde primeiro? Então ele vai nessa intenção, sabe? Abraão não vai na intenção de, ai Senhor, eu estou aqui, obrigada por aparecer, ai o Senhor vai salvar meu filho. Não, ele fala, estou aqui, na intenção de falar, estou aqui para o que o Senhor precisar, o Senhor quer que eu faça mais alguma coisa? É assim que Abraão responde para Deus, né? Então a gente vê o tamanho da obediência desse homem, né? Como ele muda, né? Como ele vai mudando, né? Ao longo da história, como ele vem crescendo, né? Aí no versículo 12... Aí Deus tem que deixar bem claro para Abraão. Falou, Abraão, eu tô aparecendo aqui para você não matar teu filho, homem. Fica calmo, para com isso. Porque Abraão tava ali, ó, no ímpeto, no interesse de obedecer a Deus. Então, quando o Abraão vira e fala, Senhor, eu tô aqui... Abraão não teve a esperança de largar a faca nada. Provavelmente, para Deus ter falado no versículo 12, Abraão deve ter falado, estou aqui continuado com a faca na mão. Abraão deve ter parado ali na hora, só não matou porque Deus chamou ele. Ele ficou com a faca na mão e falou, Senhor, estou aqui. Aí Deus fala, para Abraão, não coloca a mão nesse menino. Então a gente vê que a faca devia estar ali ainda, né? Então no versículo 12, Deus fala, não ponha a tua mão sobre o menino, nem faça alguma coisa com ele, porque agora eu sei que teme a Deus, vendo que não negaste a mim o teu único filho. Então aqui Deus fala, Abraão, para, pelo amor de mim, né? Pelo amor de mim, para com isso, porque Abraão ia até o fim, né? Então ele viu o tamanho da obediência de Abraão, que Abraão não negaria nada a Deus, né? Um homem que não nega seu filho para Deus não nega nada, né? Então Abraão não negaria nada para Deus. Aí agora no versículo 13, né, a gente vê, né, que realmente o que Abraão havia profetizado acontece, né? Como Abraão realmente era profeta, né? Aí no versículo 13 fala, e Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis que de trás dele um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. O Monte Moriá, onde aconteceu essa oferta queimada, onde Deus proveu o cordeiro, foi onde foi levantado o templo por Salomão. Mais para frente a gente vai ver que Salomão vai erguer o templo de Deus no Monte Moriá. Então esse Monte Moriá passou a ser um lugar de sacrifício a Deus, vai passar a ser um lugar de sacrifício a Deus mais para frente, né? Porque o templo de Deus, né, erguido por Salomão, vai ser levantado lá no Monte Moriá. Então os sacrifícios vão ser feitos lá no templo de Deus. E o Monte Moriá, ele é muito próximo do local do Calvário, do local da crucificação, né? Ele é muito próximo. Aí no versículo 14, então Abraão chamou o nome daquele lugar de Jeová Jiré, como se diz até este dia, né? Até o dia em que foi escrito esse livro. No monte do Senhor Deus proverá, né? Aí no versículo 15, e o anjo do Senhor chamou a Abraão do céu novamente, né? Mais uma vez, Deus veio, depois primeiro Abraão cumpriu, né, a oferta queimada que tinha que ser cumprida, mas dessa vez cumpriu ali ao lado de Isaac e ofereceram um cordeiro que Deus proveu, e após a oferta, né, aí o anjo vem falar novamente com Abraão, chama Abraão do céu numa segunda vez, e no versículo 16 fala, o anjo de Deus fala, né? Por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
Pois por que tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho? Então aqui no versículo 16 a gente vê que Deus jura por ele mesmo, né? Porque normalmente a gente jura por algo que é maior do que a gente. E nada é maior do que Deus, né? Então Deus jura por ele mesmo, né? Então Deus jurou por ele mesmo que porque Abraão deu seu único filho, aí no versículo 17, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar, e a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos, né? Então, ou seja, a tua semente vai vencer os inimigos, né? Aí no versículo 18, e em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque você obedeceu a minha voz. Quando aqui fala em tua semente, todas as nações da terra serão abençoadas, a semente que vai vir de Abraão é Jesus Cristo, né? Que todas as nações são abençoadas por meio de Jesus Cristo. Mas a gente vê que o plano de salvação, né? Não passou a existir com Abraão. O plano de salvação passou a existir a partir do momento da queda, né? Tanto que no momento da queda, quando Deus lança a maldição para a serpente, né? E fala com Adão e Eva, ele já prediz a vinda de Jesus Cristo e que Jesus Cristo esmagaria a serpente, né? Em Gênesis 3,15 fala: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, né? Entre a serpente e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. A semente da mulher vai lhe ferir a cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. Então aqui a gente vê que o plano de salvação existiu logo após a queda, né? E realmente Deus provou Abraão agora para realmente preparar toda a descendência de Abraão para a vinda do Messias, né? Do grande Salvador. E a gente vê que realmente quando fala que colocará inimizade entre a mulher e a serpente, né? Entre aquele que enganou, né, a mulher, Satanás, né, no Éden, e a semente da mulher e a descendência da mulher, né? E a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, que é Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo já venceu a serpente, né? Jesus Cristo já venceu. E a serpente feriria o calcanhar de Jesus Cristo. Então a serpente acharia que venceria, acharia que teria vitória por ferir o calcanhar de Jesus Cristo, enquanto que Jesus Cristo é quem tem a vitória definitiva, porque se morre com a cabeça, né? Com uma ferida na cabeça, e não com o calcanhar. E aí no versículo 19, então Abraão voltou aos seus servos, né? Depois de tudo isso, Abraão desceu feliz da vida com Isaac, né? E voltou aos servos, e eles se levantaram dali e foram juntos a Berseba, que é aquele lugar onde houve aquela contenda do poço, né? Que ele fez um acordo lá com Abimeleque. Ele estava morando lá ainda, naquele lugar que ele tinha plantado uma árvore. E Abraão habitou em Berseba, ou seja, Abraão já estava há muito tempo em Berseba e ainda continuou mais tempo em Berseba. Aí nisso, agora a Bíblia vai mudar para descendência de Naor, né? Aqui a intenção do escritor é mostrar pra gente, né, a chegada da mulher de Isaac, né? Preparar já para a chegada da mulher de Isaac, porque tá chegando também a morte de Sara. Aí no versículo 20 fala: e depois dessas coisas, né? Ou seja, passado um tempo já, quando a Bíblia fala e depois dessas coisas, significa que passou um tempo tão grande que as coisas estão velhas. Tipo, não tá mais na mesma, não tá mais naquela a euforia, sabe? Não tá mais com o coração acelerado de falar daquilo. Então passou tanto tempo que já tá calmo falar sobre aquilo, né? Então quando a Bíblia fala e depois dessas coisas, significa que passou já um tempo razoável, né? Aí depois dessas coisas, né, que aconteceram, o sacrifício de Isaac, comunicaram para Abraão falando, né? Ó Abraão, eis que Milca,
né, sua sobrinha, né, e de Naor, né, porque Naor também era tio de Milca, a irmã de Ló, ela teve 8 filhos do seu irmão, Naor. Aí o que acontece? A gente lembra que Abraão, né, na Bíblia fala que Terá, o pai de Abraão, teve Abraão, Naor e Arã, né? Na Bíblia não fala de Sarai, mas também é muito difícil falar que alguém teve uma filha mulher. A gente só vai ver agora o nome de Rebeca porque é importante para a história, porque é muito difícil mencionar nascimento de mulheres na Bíblia, né? Então, a gente não vê ali naquele momento o nome de Sarai, né? Mas depois Abraão vem a confirmar que Sarai era filha de Terá também, mas com outra mulher. Aqui a gente observa que Naor era irmão de Abraão, né? E Ló e Milca e Isca eram filhas de Arã. Arã é irmão de Abraão e de Naor. Então os três eram irmãos, né? É Abraão, Naor e Arã. Mas Arã morreu e ficou Ló, Isca e Milca. E Naor se casou com a sobrinha Milca, que é filha de Arã. Nessa época, nesse local, na Babilônia, era comum haver casamento entre meio aparentado. Então, por exemplo, Abraão casou com Sarai, que era meia irmã dele. Então, presume-se que Naor não devia ser irmão de Abraão e de Arã da mesma mãe, porque Naor se casa com Milca. Então a gente presume que Abraão e Arã eram de uma mãe e Naor era de outra mãe, porque Naor vem a se casar com Milca. Se Abraão e Naor e Arã fossem da mesma mãe e do mesmo pai, Naor não poderia se casar com Milca. Para Naor poder se casar com Milca, ele teria que ser filho de outra mãe, né? Como a gente já sabe que ele é filho de Terá, então ele é filho de outra mãe. Então, provavelmente, Naor era filho de outra mãe e se casou com Milca, a sobrinha, né? Irmã de Ló, e ela deu 8 filhos ao Naor, né, o irmão de Abraão. Aí aqui começa a falar o nome dos filhos, né? Aí a gente pensa assim, passou tanto tempo, né? Passou tantos anos, agora Isaac já tem 30 e poucos anos, 40 anos já, e agora que nasceu filhos para Milca, né? Porque a gente fica pensando, nossa, é tudo bebezinho, né? Tudo filhinho pequeno ainda, né? Só que não. Aqui vem essa informação, por quê? Porque provavelmente, né, Abraão deve ter falado para alguém, porque aqui a pessoa deixa bem claro, fala, olha Abraão, sabe a Milca que casou com o seu irmão Naor? Eles também tiveram filhos, eles tiveram 8 filhos, e um dos filhos dele já tem até uma filha, né? Aí foram falar isso para Abraão. Por que foram falar isso para Abraão? Porque provavelmente Isaac já estava na idade de casar, e Abraão queria casar Isaac. Porém, para casar, Abraão queria algum parente dele para casar. Então falaram para ele, falaram assim, a sua sobrinha Milca, que casou com seu irmão Naor, ela teve um monte de filhos, ela teve 8 filhos, e um dos filhos já teve até uma filha, né? Então, querendo ajudar a Abraão com relação a isso, ao matrimônio de Isaac, né? Aí no versículo 21. Agora são os filhos, né, de Naor e de Milca. Ela teve com Naor Uz, que é o primogênito, e Buz, o irmão, né? E Quemuel, o pai de Arã. E Quesed, e Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. Aí aqui fala, né, no versículo 23. E Betuel foi o pai de Rebeca. É difícil você ver na Bíblia falar, e teve uma filha. Igual, por exemplo, a gente vai ver mais pra frente que vai falar do nascimento de Diná, no caso de Jacó. Por que vai falar do nascimento de Diná? Por causa do estupro, porque é muito difícil falarem. Só quando o nascimento da mulher é importante para a história. Como aqui Rebeca é importante para a história, então conta aqui que ela havia nascido para outra família. Para quê? Para que haja já uma elucidação para a gente que Isaac vai se casar com Rebeca. Porque mais para frente a gente vai ver que Abraão vai mandar Eliezer
para a terra dele, para onde ele saiu, lá em Ur, né? E para buscar alguém lá. Só que ele saiu faz tanto tempo, nunca mais voltou para Ur. Como que ele vai saber se realmente tem mulher lá para o filho dele casar e tal? Então aqui Moisés já antecipa para a gente o que vai acontecer, né? Já prepara a gente para que a Rebeca vai ser a mulher de Isaac, né? A Rebeca tá vindo. Aí no versículo 24 fala também sobre a concubina, né? Que ele tinha concubina. E a sua concubina, a concubina de Naor, né? Era muito normal, lembrando que ele morava na Babilônia, né? Ele morava em Ur ainda. Abraão tinha saído de Ur, porém Naor ficou lá. Naor não foi junto com Abraão, né? Então saiu Terá e Abraão e Ló e foram para Arã, né? Que Terá morreu em Arã, mas Naor quis ficar em Ur. Então a gente vê que lá era normal, né? Ter duas esposas, três esposas. Então ele tinha duas esposas lá. E a concubina dele, o nome dela era Reumá, e ela também gerou filhos para ele, né? Gerou Tebá, e Gaã, e Taás e Maaca, né? Aí aqui a gente já vê, né, o preparo de Deus, né? Porque mais para frente a gente vai ver que é a providência já de Deus, esse mensageiro já é uma providência de Deus para avisar para Abraão que pode ser que lá em Ur, nos parentes dele, tenha realmente alguém que possa se casar com Isaac, né? Aí hoje a gente termina aqui então o estudo